Há uma sensação que quase todos nós conhecemos, mesmo que não saibamos nomear. É aquele sussurro no fundo da mente, no final de um dia exaustivo, que diz: não fizeste o suficiente, não és suficiente, há algo de errado contigo. Não importa o teu nível de sucesso, quanto tu meditas ou o dinheiro que tens no banco, essa sensação de falha original está lá. A psicologia chama a isto vergonha tóxica. A diferença entre culpa e vergonha é simples. A culpa diz: eu cometi um erro. A vergonha diz: eu sou o erro. Mas de onde vem esta sensação de que nascemos com uma dívida impagável? Para responder a isto, não podemos olhar apenas para a nossa infância. Temos de recuar muito mais do que isso. Temos de olhar para a história que fundou a mente ocidental. A história de um jardim, de uma árvore, de um erro que supostamente nos corrompeu para sempre. Hoje vamos separar a metáfora original da manipulação institucional. A maioria de nós conhece a versão da catequese. Deus cria um jardim perfeito, Adão e Eva desobedecem, comem da árvore proibida, são expulsos, amaldiçoados e toda a humanidade nasce culpada. Resultado: pecado original, culpa eterna, a mulher como a tentadora, que é Eva no caso, o sofrimento como um castigo divino, a Igreja como a única mediadora entre ti e Deus. Esta interpretação foi reforçada depois do século IV, quando o cristianismo virou religião de Estado. Precisavam de medo para controlar, precisavam de culpa para que as pessoas precisassem deles. Mas a história original não é sobre culpa, é sobre transformação. Foi escrita como o despertar da consciência. E agora vamos à história. Adão e Eva. Adão, em hebraico, significa o humano, o feito da terra. Eva significa a que dá a vida. São arquétipos, não são pessoas concretas. Depois de criar os céus e a terra, Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fogo da vida. Colocou-o no jardim do Éden e no jardim fez crescer toda a árvore agradável à vista e boa para alimento. No meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E deu-lhe uma ordem: podes comer livremente de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus disse: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que lhe corresponda. Deus formou os animais e levou-os ao homem para ver como lhe chamaria. Mas entre todos não se encontrou uma auxiliadora que lhe correspondesse. Então Deus fez cair um sono profundo sobre o homem, tomou uma das suas costelas e da costela formou a mulher e trouxe-a até ao homem. O homem disse: esta afinal é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher porque do homem foi tomada. Por isso o homem deixa pai e mãe e une-se à sua mulher, e os dois tornam-se numa só carne. Ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não sentiam vergonha. O jardim do Éden é uma metáfora para a infância. Na infância tu és inconsciente, estás protegido, não tens responsabilidades. O ritmo é natural, a vida é guiada por instinto e a ausência de reflexão. No jardim apareceu a serpente, que era o animal mais astuto do campo. Ela disse à mulher: certamente não morrereis. Deus sabe que no dia em que comeres dessa árvore, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era boa para alimento, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Pegou no fruto, comeu e deu também ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então abriram-se os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram para si cintas. A consciência e o medo de ambos agora, ouvindo a voz de Deus, que passeava no jardim à brisa do dia, o homem e a mulher esconderam-se entre as árvores. Deus chamou o homem: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Deus perguntou: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei para não comeres? O homem respondeu: a mulher que me deste deu-me do fruto e eu comi. Deus perguntou à mulher: o que é que tu fizeste? Ela respondeu: a serpente enganou-me e eu comi. Deus fez vestes de pele para o homem e a mulher
e vestiu-os. E disse: Agora o homem tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e viva eternamente. Por isso Deus expulsou-os do jardim do Éden, porque a morte aconteceu. Mas não é uma morte física. O que morreu foi a inocência. Morreu quem eles eram antes de saberem o que realmente sabem. Foi uma morte psicológica. A árvore do conhecimento não era proibida por maldade, era proibida porque mudava tudo. Comer o fruto tornava a passagem para a vida adulta inevitável. Sair do jardim foi doloroso. Significou ter de lidar com a agricultura, com a morte, com a dor do parto e do trabalho. Mas era o preço do despertar da consciência. A serpente não era o diabo. A serpente foi o impulso de consciência. A serpente é vista como símbolo ancestral de sabedoria, porque ela troca de pele, ela transforma-se. Vive entre a terra e o mistério. Representa um instinto que desperta a consciência. Ela não mente à mulher. Ela diz: os vossos olhos se abrirão. E abrem. E ela também não diz: desobedeçam porque Deus é mau. Ela diz: tu vais ver mais. A serpente é o impulso evolutivo. Ela não é o mal. Eva é quem observa, pensa e escolhe. Eva inicia um movimento. Eva representa o princípio receptivo, a intuição, a curiosidade consciente, o feminino como portal de passagem. Eva abre a consciência. O problema não é Eva agir. O problema é o humano não saber integrar aquilo que descobre. Adão não é uma vítima. Adão representa a consciência que acorda tarde. O texto diz: e ela deu também ao seu marido, que estava com ela. Ele estava lá, ele come, ele participa. Mas quando Deus pergunta, ele responde: a mulher que me deste. Aqui nasce a negação da responsabilidade. Este é o verdadeiro erro humano, não assumir a própria escolha. A vergonha não vem do corpo, vem da autoconsciência sem integração. Eles percebem que estão nus. Antes estavam nus e isso não era um problema. Depois o corpo vira objeto, nasce a comparação, nasce o julgamento, nasce o medo do olhar. A vergonha é o primeiro sintoma de consciência sem maturidade emocional. E isto é incrivelmente atual. A expulsão do Éden não é uma punição, é consequência lógica, porque não se pode ter autoconsciência e viver como uma criança inconsciente. Não se pode saber demais e voltar à inocência. O humano não é expulso, mas ele já não cabe naquele jardim. A árvore da vida, da imortalidade, é bloqueada por proteção, não por castigo. O sofrimento humano começa quando a consciência desperta antes da maturidade emocional. Cristo falava disso e ensinava como integrar a consciência sem medo e sem culpa. E passados tantos anos, isso continua assim ainda tão atual, porque acordamos, mas não aprendemos a integrar. E isso gera ansiedade, vergonha, culpa, trauma, exaustão, perda de sentido. Tudo isto são sintomas de uma consciência desperta num sistema que ainda vive como se fosse Éden. Então, como é que uma história sobre o peso de ser adulto se transformou na ideia de que nascemos todos doentes e condenados? A resposta tem um nome e um século. Santo Agostinho de Hipona, no século IV. Agostinho era um filósofo brilhante, mas era um homem atormentado pela sua própria sexualidade e por um profundo sentimento de culpa. Ao ler uma tradução grega e latina imperfeita nas cartas de São Paulo, Agostinho formulou uma doutrina nova. Ele declarou que o erro de Adão foi transmitido a todos nós biologicamente através do ato sexual. Nascia a doutrina do pecado original, a ideia de que um bebê, ao nascer, já carrega a culpa do mundo. Imagina o impacto político e institucional disto. Se tu nasces doente, precisas de um médico, assim como se tu nasces supostamente com uma mancha na alma, precisas de alguém que te limpe. A Igreja encontrou aqui um modelo supremo de dependência. O pecado original foi a melhor estratégia de retenção de sempre. A instituição passou a deter o monopólio da cura, o batismo e os sacramentos, para uma doença que ela própria decretou que todos tínhamos. Tu podes ser ateu, tu podes não ter lido a Bíblia, mas o teu cérebro foi formatado por 1600 anos de cultura que acreditam nisto. Quando assumes demasiada responsabilidade no trabalho até a exaustão, quando não consegues colocar limites porque tens medo de não ser bom o suficiente, quando sabotas as tuas relações porque no fundo achas que não mereces ser amado tal como és, isto é a sombra do mito a operar no teu sistema nervoso. É a crença instalada que tens de justificar a tua existência.
de que o teu estado natural é o erro. Desmontar milénios de culpa não se faz apenas com lógica, faz reprogramando o corpo. Sempre que o teu cérebro entrar num ciclo de auto-ataque e perfeccionismo, aquela voz que te diz que deves algo a alguém, tu precisas de interromper o padrão. Um aroma, a consciência focada no pulso, a respiração profunda. Isto não é para te acalmar, é para informar o teu sistema nervoso de um facto biológico e histórico. Voltar ao corpo e ao sentido do olfato é um ato de soberania. É dizer à tua própria mente: eu estou inteiro e o meu estado natural não é um pecado, é presença. No próximo episódio, vamos falar de algo ainda mais profundo nesta série, mas até lá, fica com esta mensagem. O problema nunca foi ter consciência, o problema foi acordar sem saber como viver acordado.